Fala aí, galera, beleza? Nossa aula de hoje nós iremos falar sobre a independência da América Espanhola, ou seja, a independência de alguns países da América Latina. Tá legal? Nós daremos continuidade ao assunto que a gente iniciou, que é o assunto de independência do continente americano. Na última aula gravada, a gente falou sobre a independência dos Estados Unidos e agora nós iremos falar sobre a independência de grande parte da América Espanhola. E dentro desse contexto eu vou inserir a independência do Haiti, a Revolução Haitiana. Tá legal? Vamos lá, vamos começar nossa aula falando sobre a independência da América Espanhola. Beleza? As independências das nações latino-americanas, esse processo de libertação das colônias espanholas, especificamente, acontecem aproximadamente entre os anos 1810 e 1830. Quais são os fatores externos que vão levar a ocorrer vão ajudar a independência dessas colônias? Beleza? Primeiro, só para a gente prestar atenção na data, o Brasil ele vai se tornar independente, mas lá na frente também, dentro desse contexto aí, dessas datas, tá? Mas lá na frente a gente vai notar uma única diferença entre as colônias, as antigas colônias espanholas e o Brasil como vai se tornar um império, tá? Como se torna um império independente. A gente vai conseguir, lá na frente eu explico a única diferença entre os dois. Quais são os fatores externos? O fator externo é o seguinte: a crise do antigo regime, que aquela sociedade com rei absolutista, ela entra em declínio. E aí começa-se uma nova forma de ver sociedade. Então essa sociedade do antigo regime, ela começa a enfraquecer. O iluminismo, aquelas mesmas ideias de liberdade, igualdade, fraternidade, essas bases servem de base ideológica para esses movimentos. A independência dos Estados Unidos serve como exemplo, e as guerras napoleônicas, quando o Império Espanhol é invadido por Napoleão, e Napoleão ele consegue colocar uma pessoa de sua confiança no trono da Espanha. Então a Espanha não tem condições de controlar as suas colônias mais. Então esses são os fatores externos, beleza? Além disso, tinha também a influência da Inglaterra, que estava doida para que essas colônias se tornassem independentes. Como eu acabei de falar, a Revolução Industrial, né? E a Inglaterra começa a pressionar, e a doutrina Monroe, que é um lema América para os americanos, onde os Estados Unidos ele dava total apoio às colônias de se libertarem das suas metrópoles europeias. E dessa forma, os Estados Unidos falavam da seguinte maneira: ó, aqui no continente americano, os europeus não vão se meter, aqui é território meu, eu controlo, beleza? E quais são os fatores internos? O pacto colonial, onde a colônia só pode negociar com a metrópole, isso retarda o desenvolvimento das colônias, e isso não é bom para o desenvolvimento industrial, e as desigualdades sociais existentes. Como assim? A gente tem uma sociedade totalmente mantida onde as pessoas que eram espanhóis e descendentes de espanhóis, eles tinham totais privilégios acima das outras camadas. A gente vai falar primeiro da Revolução Haitiana. A Revolução Haitiana é um caso excepcional, por quê? Porque essa Revolução Haitiana ela foi liderada, foi considerada uma revolução de escravos. Os escravos que prometem, que proclamam essa revolução. Então, o líder dessa revolução é o Toussaint Louverture. O Toussaint Louverture é o líder da Revolução Haitiana. O Robespierre ele aprova o fim da escravidão nas colônias, lá no período do terror da Revolução
francesa. Porém, quando Napoleão chega ao poder e cria o Código Civil Napoleônico, ele restaura a escravidão. Ou seja, as pessoas que eram escravas, elas conseguem, o Toussaint Louverture consegue abolir a escravidão em 1801 e o Código Civil Napoleônico fala assim, opa, você que era escravo, agora você está livre. Não, você não está mais livre, você volta a ser escravo. Então, é um cenário difícil de se imaginar. Você é escravo, você está livre hoje, amanhã você volta a ser escravo. Então as pessoas começam a se tornar lideradas pelo Toussaint Louverture, eles conseguem esse movimento, conseguem aderir a esse movimento. Essa aqui é a Batalha de São Domingo, uma imagem, uma pintura da Batalha de São Domingo, onde as tropas de escravos eles vão conseguir expulsar os franceses. O Haiti era uma colônia francesa, tá? E eles conseguem consolidar a independência. É uma primeira república governada por ex-escravos. É um governo popular, porém, os Estados Unidos não vão reconhecer a independência e eles proíbem o comércio com o Haiti. O Haiti, só para a gente ter uma ideia, o Haiti era um dos maiores produtores de cana-de-açúcar desse período. E por que ele não se desenvolveu? Está aí um dos motivos porque o Haiti não se desenvolveu. Porque os Estados Unidos ele proíbe de comercializar com o Haiti. E além disso, o Haiti ele é obrigado a pagar uma indenização à França de 60 milhões de francos suíços, o que vai levar esse novo estado à falência. Ou seja, uma revolução escrava, tá? Onde a maior parte da população era escrava, era dominada por pessoas europeias, e esses escravos eram africanos, ou descendentes de africanos, e isso vai gerar um medo total no restante da América, chamado de haitianismo, que é o quê? É o medo das pessoas dos outros colônias de que essa ideia de rebelião escrava se espalhasse para os demais locais. Então, esse haitianismo ele vai começar a infernizar a cabeça desses donos de escravos, desses escravistas que viviam nessa sociedade. Então, a primeira rebelião escrava se torna independente com um líder ex-escravos, o Toussaint Louverture. Ele vai ser preso, vai ser mandado para a França e vai ser morto também. Tá legal? Mas o resultado, o Haiti, ele se torna independente, porém, ele toma um boicote dos Estados Unidos, um boicote econômico, não pode, porque os Estados Unidos não reconhecem a independência do Haiti por ser uma independência, uma revolução escrava, negra, e, além disso, o Haiti é obrigado a pagar uma indenização de 60 milhões de francos suíços que vai levar a ilha à falência. Tá legal? Então, a Revolução do Haiti, o que é? Revolução escrava, que vai ser consolidada, a sua independência. Uma república vai ser governada por ex-escravos, vai se tornar um governo popular. Os Estados Unidos não reconhecem essa independência, promove um boicote econômico ao Haiti, e além disso, o Haiti vai à falência porque tem que pagar uma pesada indenização à França, sua antiga metrópole. Tá? E agora a gente volta para a sociedade colonial espanhola. Dentro da América Espanhola, a gente coloca grande parte do continente americano, onde 1% da população era formada por chapetones e clero. Quem eram os chapetones? Chapetones era chamado porque as pessoas utilizavam um chapéu alto. Eles eram os espanhóis que viviam no continente americano. E o clero a gente já sabe que eram altos cargos religiosos. Essas pessoas é que tinham os maiores privilégios. A segunda camada a gente tinha os criollos, tá? Esses criolhos eles eram descendentes de espanhóis nascidos na América. Eles formavam também a elite colonial, eles eram grandes proprietários e comerciantes. Eles que integravam os cabildos, as câmaras municipais. Ou seja, os chapetones tinham os cargos de maiores confianças, os criollos vinham abaixo, que eram os filhos desses espanhóis que nasceram aqui no continente americano. Os chapetones eles eram espanhóis mesmo, nascidos na Espanha,
os crioulos eram descendentes de espanhóis nascidos aqui. Eles formavam a burguesia da época da América Espanhola e eram donos e ocupavam as câmaras municipais, os cabildos. Os mestiços, que eram os misturados, filhos de indígenas com espanhóis, filhos de negros com espanhóis, eles muitas vezes serviam aos crioulos, eles não tinham privilégio algum, porém não eram escravizados. E a maior parte da população formada por índios e negros. Esses, no geral, eram explorados como escravos ou semi-escravos. Aqui tem duas formas de trabalho forçado, que é a mita, que é um trabalho forçado nas minas, onde os indígenas eram obrigados a trabalhar compulsoriamente, e a encomenda, que era uma espécie de trabalho servil nos latifúndios dos plantations dos donos de fazendas, dos grandes proprietários de terra, dos crioulos e dos chapetões. Lembra? Lá do 7º ano que eu passei para vocês, o que era a economia de plantation, baseado no latifúndio, uma mão de obra escrava, uma monocultura, voltada para quê? Para exportação, exportar, levar para fora. Isso é uma economia de plantation, baseada dessa forma. É uma grande fazenda onde se planta, por exemplo, só milho. Ali vai plantar só milho, vai utilizar uma mão de obra escrava e todo esse milho ele vai para a sua colônia, para a sua metrópole, que é a Espanha. E isso era chamado de encomenda. Então, mita é trabalho compulsório nas minas e encomenda é um trabalho servil nesses latifúndios agroexportadores chamados de haciendas ou plantation. Beleza? Aqui a gente tem uma revolução indígena chamada da Revolução do Tupac Amaru. Tupac Amaru ele vai acontecer no Peru, é uma rebelião indígena onde cerca de 80 mil pessoas vão ser massacradas. O que é importante dessa revolução? O Tupac Amaru ele tinha como se fosse alguns privilégios com os crioulos e os chapetones, mas ele começa a se indignar com o tratamento que era dado aos indígenas e aí ele começa uma revolução, essa revolução do Peru. E Francisco Miranda é um crioulo que liderou a libertação provisória da Venezuela, porém ele foi preso e morreu na Espanha. As guerras de independência elas vão sofrer com intervenção napoleônica na Espanha e a deposição do rei Fernando VII, colocando em seu lugar um homem de confiança do Napoleão, seu sobrinho Luís Bonaparte. Entre 1810 e 1814, os crioulos começam a tomar o poder na América, amparando-se dos cabildos e formando alguns grupos que ajudavam nessa forma de governo. A população estava apoiando esses grupos, que eles vão ser totalmente derrotados após a monarquia voltar a se estabelecer na Espanha. Porém, já começa a ser tarde. Por que começa a ser tarde? Começa a ser tarde essa monarquia se estabelecer, porque a ideia da independência já estava florescendo aqui no continente americano, na América Espanhola. E aí, esse contexto, esses crioulos começam a lutar por independência. Tá? A independência, é bom a gente pegar, a independência dessa América Espanhola, ela é uma independência liderada pelos crioulos, pela elite. Por quê? Essa elite ela não tinha como enriquecer. Elas participaram não porque queriam um país igualitário. Eles participaram porque eles queriam alguns cargos mais altos e privilégios dentro da sociedade. Beleza? E aí a gente vai ter o que a gente vai chamar de Revolução Vitoriosa, que vai ser a união da elite crioula, que eles vão se fortalecer, vão formar uma espécie de exército, vão ter controle sobre os movimentos populares, algumas revoluções, umas revoltas liberais na Espanha, eles
a Espanha vai enviar tropas para as colônias para tentar conter esse movimento de independência, porém, a Inglaterra ela vai ajudar e vai apoiar os crioulos nesse formato de revolução, na independência da América Espanhola. E aqui a gente tem uma imagem dos dois principais líderes da independência da América Espanhola. O Simão Bolívar, à minha direita, e o São Martín, à minha esquerda. O apoio da Inglaterra e dos Estados Unidos, eles todos os dois estavam interessados em conseguir novos mercados. Por quê? Porque se continuasse uma colônia ainda aqui América Espanhola, continuaria também o pacto colonial. Então, não teria novos mercados. E aí a gente pode dividir da seguinte forma. O Bolívar ele vai liderar a libertação da América Espanhola, da parte norte até o Peru. A gente pode colocar, começa na Venezuela, depois vocês dão uma olhadinha no mapa. Aqui, o mapa. Começa na Venezuela e eles lideram até o Peru. Já o San Martín, ele comanda a libertação do sul para o norte, da Argentina em direção ao Peru, com apoio popular e libertação dos escravos. Lembrando, com influência da ideia iluminista que recriminava a escravidão. Beleza? Então, Simão Bolívar vai começar do norte para o sul e San Martín do sul para o norte até se encontrar no Peru. E no Peru eles vão formar um congresso do Panamá, onde vão discutir como que vai ser a nova forma de organização política administrativa dessas colônias recém-independentes. O Bolívar ele vai vir com uma ideia de unidade territorial do continente, como se fosse formar uns Estados Unidos da América Espanhola. Todas as colônias que recém-formadas formassem uma unidade política administrativa só. Porém, essa ideia vai ser derrubada no Congresso do Panamá. O Bolívar ele tinha uma aversão à Inglaterra e aos Estados Unidos e às elites rurais dos locais. Ele queria uma coisa única, uma unidade única, com totais poderes aos próprios povos americanos daqui. Porém, essa ideia ela é fracassada porque ela vai contra a elite da época. Beleza? No Congresso do Panamá, eles decidem que cada território, cada colônia terá uma nova administração, será uma república federativa. Né? E aí, a gente vai ter a formação desses lugares. Ó. O México também é outro caso à parte, tá? Que depois eu dou uma aula de México para vocês. O Haiti, outro caso à parte. E aí a gente vai Venezuela, Equador, Nova Granada, Peru, Bolívia, Chile, Paraguai, Uruguai, Argentina e o Brasil em 1822. Tá legal? E aí, o Bolívar e o pan-americanismo ele vai consolidar a independência com o objetivo de construir o pan-americanismo, uma unidade política de toda a América independente. A América, univos ou caos vos devorará, ou seja, ou se une ou então a América ela vai ser derrotada. O objetivo, fortalecer o continente da América do Sul, América Latina, e impedir o domínio das potências como Inglaterra e os Estados Unidos. O Congresso do Panamá, o Bolívar, ele não consegue o apoio dos demais líderes crioulos para implantar o pan-americanismo. A Inglaterra ela vai financiar o nacionalismo dos líderes crioulos com uma forma de manter a fragmentação e a fragilidade da região, facilitando o seu domínio sobre a América independente. Bolívar é derrotado e abandona a luta pelo pan-americanismo. Ou seja, com cada vez mais fragmentada, seria mais fácil a Inglaterra dominar essas nações recém-independentes. Entenderam por que a Inglaterra vai ser contra a ideia do Bolívar? O Bolívar queria uma América forte, unida, para que dependesse muito menos da Inglaterra e dos Estados Unidos. Porém, os líderes crioulos eles vão contra essa ideia
por sofrer um financiamento da Inglaterra, porque a Inglaterra, conforme mais fragmentada, seria muito mais fácil controlar a economia desses países. E a ideia de Bolívar é derrotada no Congresso do Panamá. E aí a gente vai ter algumas consequências dessa independência. Ao surgimento de tais países, como Chile, Argentina, Uruguai, o Chile, Paraguai, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela. O Uruguai é um caso à parte também, porque o Uruguai ele não vai ser um país naquela época. O Uruguai ele passa a ser um país após a guerra de independência da Cisplatina. Tá legal? Isso é outro assunto também que a gente vai ter mais à frente. Tá? A política após a independência, que é o caudilismo. O que é o caudilismo? Nada mais é do que o poder nas mãos da elite criouda. Os crioudos tomam conta da política da América Espanhola recém-independente. Uma fragmentação política, a gente vê ao surgimento de novas nações, o republicanismo, o clientelismo, o paternalismo. Ou seja, um povo sem representatividade. Um povo que não vê nos crioudos um grupo que o representa, porém são eles que tomam conta da política. Tá? Uma economia modelo agroexportador, o desenvolvimento industrial super atrasado, a inserção na região da divisão internacional do trabalho, a dependência externa da Inglaterra e dos Estados Unidos e uma estrutura latifundiária. O que é isso? Com grandes propriedades, fazendas. Tá legal? A sociedade com um baixo desenvolvimento educacional, um atraso no desenvolvimento da cidadania, na ideia de quais são os seus direitos, um atraso no desenvolvimento urbano e uma estrutura de oligarquia. O que eu ia pegar para vocês e mostrar qual a diferença entre as consequências da independência da América Espanhola e do Brasil. Porque da América Espanhola, a maioria de cada nação que surgiu, eles se tornam república. E no Brasil, continua sendo império mesmo após a independência. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Fico aqui, um forte abraço. Tchau, tchau. Até a próxima aula.